do espectro do autismo. O TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, está classificado entre as deficiências intelectuais, e as características das crianças ou de pessoas com TEA têm dificuldade na comunicação, na interação social, e comportamentos repetitivos e estereotipados. Eu não percebi isso, eu achei estranho, diferente. Eu já tinha criado a minha primeira filha e não era desse jeito. Aí que ele não dormia de noite, não chorava. Não é normal uma criança não chorar com cólica. Na hora do banho ele dava trabalho para tomar banho, ele ficava sempre repetindo a mesma coisa e dizendo que não queria tomar banho, que não queria tomar banho. Com 2 anos, Marco não falava, eu via toda criança falar. Ele não falava. Aí eu fui estranhando, ele com se zangar, batia a cabeça na parede. A dificuldade dele era de falar, de interagir, de escrever. Assim, no início é meio difícil para a gente aceitar e absorver a ideia, mas com o tempo aí tem que fazer o que é necessário para ajudar ele. Ambos chegaram ao serviço de saúde com movimentos estereotipados. Nanderson apresentava movimentos estereotipados de bater a cabeça como uma forma de autorregulação quando estava muito eufórico. Marcos Antônio com um processo muito acentuado de sensibilidade, do processamento sensorial. Mordia as chinelas, mordia roupa, gola de camisa. Aí quando ele fica assim, ele bate nas coisas. Ele quebra as coisas? Às vezes ele bate, não chega a quebrar não, mas ele bate. E aí o que você faz nesse momento? Eu só reclamo ele, de que não, isso não pode. E aí é importante falar o porquê não pode. Vou falar que não pode, mas ele precisa saber o porquê. Aquilo ali é prejudicial, porque pode machucar ele, pode quebrar ele, sim, eu digo. Pode quebrar as coisas, pode né? machucar ele. A gente foi fazendo essa reflexão que eles têm muitas capacidades e autonomia, se forem trabalhados de uma forma, ensinados de uma forma correta, né? E tendo essa sensibilidade, eles poderiam se desenvolver muito. Então, trabalho com as emoções, trabalho com a interação, né, com a empatia, da importância dele saber reconhecer emoções, passar o que entende também. E aí trabalhar da questão cognitiva, né, de reabilitação cognitiva, das funções cognitivas. Então, atenção, concentração, percepção, né, tudo isso tá dentro do trabalho de reabilitação. Ela tinha medo de deixar Nanderson com 13 anos atravessar a rua sozinho, né? E ele tem essa capacidade. Elas nos relataram bastante dificuldades que os filhos tinham em manter uma rotina. Então não tinha horários, se pegasse brinquedo não guardava, não tinha horário para tomar remédio, não tinha horário para tomar banho. Então a gente propôs fazer um mural de organização de rotina diária e que nesse mural eles pudessem colocar dias da semana e todas as atividades que eles realizam, desde ao acordar ao dormir. E esse mural ele foi construído com as mães durante os atendimentos como uma forma de tentar ao máximo fazer o mural compatível com a rotina diária. Teve treinos, né, de como usar o quadro de rotina. Então as crianças mesmo vai lá trocar até para ter noção de que dia é, da hora, do que atividade tem para fazer naquele momento. Ele está me ajudando na escovação dele, que sempre eu fico em dúvida se deixar ele escovar sozinho ou não. Aí ele diz, Fátima, você tem que deixar para ele se acostumar. Aí eu comecei a levar a escova dele e ele está fazendo um trabalho na escovação com ele lá. Os treinos eles são realizados aqui na unidade de saúde e em seu domicílio e os genitores participam desse momento. Então a gente faz todo o processo de orientação, faz o treino das atividades de vida diária, de vestuário, de alimentação ou de higiene. As genitoras participam desse encontro para que possam absorver melhor e estar realizando essa estimulação em casa. Nanderson teve vários avanços no decorrer dos atendimentos, principalmente no que se refere às suas atividades cotidianas. Ele passou a realizar de forma mais independente, mais autônomo. Antes ele tinha dificuldade com relação a horários, não gostava de tomar banho, não passava o shampoo, o sabonete, tinha dificuldade nessa rotina de entender
os horários de ir para a terapia, de vir para o posto, de ir para a escola, porque ele tem um desejo exacerbado por televisão, por filmes, por novelas. Então ele tinha essa dificuldade de entender que a vida era mais do que uma televisão, tinha outras questões a serem seguidas, e ele melhorou bastante. Hoje ele já escova os dentes sozinho, já participa do banho de forma mais independente, apenas com auxílio de sua genitora. Madrugada muito louca que passa na prisão. O amor a toda prova. Steve Carell, de romântico. Tá todo mundo louco, o mentiroso. Edward, mãos de tesoura. Porque o trabalho com a criança, ela só vai surtir efeito se a gente tiver um trabalho conjunto com a família. Então, essa necessidade, né, de profissional, família e criança. Então, o projeto ele veio surgir nessa necessidade, na necessidade da autonomia da família, e que isso não seja só a responsabilidade da equipe de saúde, né, enquanto profissional. A gente está ali para dar o apoio, o suporte. Já fala, já lê, já escreve alguma coisa, com muita dificuldade, mas escreve. Algumas pessoas ele já interage muito bem, ele conhece dinheiro, conhece os números, conhece o alfabeto. Eu quero que ele se supere. Assim, o que ele conseguir atingir de ter uma vida normal.